Então nós vamos começar esta aula já falando dos 5 livros poéticos. Então nós iremos falar hoje dos 5 livros poéticos. Deixa eu colocar eles aqui, que vai ficar de melhor compreensão e melhor entendimento. Então temos aqui os 5 livros poéticos que nós iremos falar nessa noite de hoje, poéticos. Então temos aqui o primeiro, que é o livro de Jó. Livro de Jó. Depois nós vamos falar do livro de Salmos. Salmos. E aí depois de Salmos nós vamos ter aí Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Provérbios, Eclesiastes e Cantares, nós vamos falar simultaneamente desses 3, porque os 3 é tido como Salomão o autor. Então nós vamos falar desses 3 posteriormente. Esses são os livros poéticos, seguindo a sequência da nossa matéria. Na segunda-feira, semana que vem, nós iremos começar a matéria de os profetas maiores. Aí nós vamos falar dos 5 livros dos profetas maiores e dos 4 autores, que são considerados 4 profetas maiores. Mas isto na semana que vem. Então essa semana estamos fechando o nosso estudo dos livros históricos e poéticos e hoje falando de Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Todos esses 5 livros poéticos fazem parte do Ketuvim, da Tanakh, ou seja, dos escritos da Tanakh, que é o Antigo Testamento para os judeus. Nós já falamos do nosso Antigo Testamento, vamos relembrar, você sempre tem que dar uma relembrada para você não se esquecer. O Antigo Testamento, você lembra? São divididos aí em 5 partes. Então nós temos aqui, o Pentateuco, temos aqui os livros históricos, temos os livros poéticos, os livros dos profetas maiores e os profetas menores. Então eu sempre coloco um sinal de menos, que é menor, e um sinal de mais, maior, tá? Para ficar melhor, para não escrever todo o nome completo. Então, nós estamos nessa configuração do Antigo Testamento. Antigo Testamento, não se fala Velho Testamento, porque a palavra de Deus não é velha. Então, nós usamos o termo técnico correto, que é o Antigo Testamento. Antigo Testamento, nós falamos da nossa divisão, Pentateuco, histórico, poético, profeta maior, profeta menor. Aqui no Pentateuco são 5 livros, histórico 12 livros, poéticos 5 livros, profeta maior 5 livros e os profetas menores 12 livros, né? Então nós estamos aqui hoje, já falamos do Pentateuco, já encerramos na aula passada os livros históricos e hoje estaremos falando dos 5 livros poéticos. Lembrando que, para nós, o Antigo Testamento, para os judeus é a Tanakh, né? Então aqui, para os judeus é a Tanakh, que é dividido em 3. O primeiro aqui é a Torá, que é a lei. Primeiro aqui é a Torá, que é a lei, que compreende ao Pentateuco. Depois aqui temos os Nevi'im, que são os profetas. Nevi'im, que são os livros proféticos ou dos profetas. E aqui entra primeiro Samuel, vai entrar aqui Samuel, entra aqui Reis, tá? Josué, entra tudo aqui. Então a configuração
é um pouco diferente da nossa configuração, porém contém todos os livros que o nosso Antigo Testamento tem. No nosso Antigo Testamento são 39 livros e a Tanakh, ela tem 36 livros. Por que essa diferença? Por que ela tem 3 livros a menos? Porque aqui nós falamos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E aqui não, aqui é só Samuel, Reis e Crônicas. Então por isso que aqui tem só 3 e aqui tem 6. Então aqui tem 3 a mais que aqui, porque o livro está dividido em primeira parte e segunda parte. Mas aqui para eles não, é só uma parte, o livro é um só. Não tem 1º e 2º Samuel, tem só o livro de Samuel. Não tem 1º e 2º Reis, só o livro de Reis. Não tem 1º e 2º a Crônicas, é só Crônicas, tá? Essa é a diferença. Por isso que tem 3 aqui a menos que aqui. E a última configuração é os Ketuvim. Ketuvim, que são os escritos. Tá bom? Então, Ketuvim, os escritos. E todos os poéticos, os 5 livros poéticos, fazem parte do Ketuvim, dos escritos da Tanakh, tá? Todos os 5 livros poéticos fazem parte do Ketuvim. Eu mandei lá no grupo, os irmãos receberam lá no grupo, eu mandei lá uma foto da configuração e da separação dessas 3 divisões e os livros aonde que eles estão, qual a qualificação deles. Então, lá no grupo nosso de alunos, você tem lá e você poderá estar fazendo as suas anotações, porque se eu for fazer aqui vai ocupar muito tempo, então lá já tem. Então, mas isso aqui é o primordial que os irmãos têm que sempre ter em mente, sempre guardar na mente dos irmãos essa divisão. Quando os irmãos falar ou conversar com alguém, eles falam, porque o livro de Eclesiastes, lá no Ketuvim da Torá, então você já sabe. Nós vamos falar de Jó, vamos falar de Salmos, né, que é no grego pseumoi, mas no hebraico não é pseumoi, não é Salmos. No hebraico é Telehim, acho que é mais ou menos isso, mas a gente vai falar depois. E aí Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então nós vamos falar desses livros. Deu para dar uma recapitulada, tudo bem? Então aqui vocês já recapitularam, vou estar apagando aqui a lousa. É bom sempre nas anotações, vocês estarem repetindo as anotações, para estarem sempre decorando e guardando na sua mente. Porque a prática, o saber é a prática. Sem a prática não se adquire o saber. Tá? O conhecimento é teoria. O conhecimento você adquire nos estudos da teoria. Mas a sabedoria ela vem da prática, o saber é da prática. Então vamos entrar aqui e começar com o nosso livro de Jó. Então vamos falar um pouquinho aqui de Jó. A nossa apostila, página número 19, e vamos ler sobre a historicidade do livro de Jó. Tá? Vamos ler aqui. Com frequência, alguns perguntam, será que Jó era um homem real? Ou será que o livro de Jó é uma história real? Essas perguntas não precisam receber a mesma resposta. Que houve um Jó com a reputação de retidão é fato atestado por uma referência a ele em Ezequiel 14:14. É muito provável que a narrativa básica do livro tenha sido fundamentada em um personagem real com esse nome. Não precisamos com isso, no entanto, presumir que o livro de Jó está descrevendo um acontecimento histórico do começo ao fim. Somente por meio de revelação especial, o autor poderia ter acesso à informação concernente às 2 cenas do céu descritas no capítulo 1 e capítulo 2. Além disso, é evidente que o prólogo prepara o terreno para o debate que o autor tem em mente, o diálogo entre os amigos.
está em forma poética altamente estilizada, muito diferente de um debate espontâneo. Esses e outros fatores têm levado à opinião geral de que a narrativa básica do livro é uma história antiga de um homem real que sofreu imensamente. Um autor anônimo usou esse material para discutir o significado do sofrimento humano e o relacionamento de Deus com ele. Esse autor realizou um trabalho esplêndido. A autoria. O nome Jó, hebraico Iob, tem sido interpretado de várias maneiras. Uma sugestão é: onde está meu pai? Outra leitura deriva do nome da raiz Ib, ser inimigo. É possível entendê-lo como uma forma ativa, oponente a Javé, ou como uma forma passiva, alguém a quem Javé trata como inimigo. Pode haver um jogo de palavras quando Jó lamenta ser inimigo, Oieb, de Deus, no capítulo 13, versículo 24. O livro de Jó lida com a pergunta dos séculos. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um homem realmente justo, tal como Jó, sofra tanto? Esse assunto, o livro revela as seguintes verdades. Primeiro, Satanás como adversário de Deus. Letra B, Deus lida com situações demais elevadas para a compreensão da mente humana. C, a verdadeira base da fé acha-se nas mãos de Deus. Letra D, Deus às vezes permite que Satanás prove o justo mediante contratempos. E a letra E, embora os métodos de agir às vezes pareçam contraditórios e cruéis, é plenamente compassivo e misericordioso. Então nós temos aqui sobre essa introdução ao livro de Jó, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos dividir o livro de Jó para sermos bem práticos, e eu queria que você já abrisse a sua Bíblia e deixasse aberto aí. Isso, irmão, obrigado. Eu vi agora que Salmos em hebraico, Terrilim. É isso mesmo, Terrilim. Então, irmãos, vocês abram a Bíblia agora em Jó, que nós vamos ver algumas coisas. Não vamos esgotar o conhecimento do livro de Jó, porque para estudar o livro de Jó, ou estudar a cada livro desse, nós precisaríamos de muito tempo e demandar muitas aulas. Então nós estamos fazendo aqui uma síntese. Então nós vamos dividir o livro de Jó em 3 partes, tá? Então vamos falar do livro de Jó em 3 partes, tá? Então temos aqui o Jó. Jó, nós temos aqui sua família, né? Ou sua vida antes da aflição. Então vamos falar Jó, sua vida antes da aflição. Aí depois temos Jó, sua vida durante a aflição. E sua vida após a aflição. E sua vida após a aflição. Então nós podemos dividir o livro de Jó nesses 3 estágios. Antes da aflição, durante a aflição e após a aflição. Nós temos aqui o nosso livro nossa Bíblia. Abre a sua Bíblia aí. E vamos ler Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1, onde diz assim o texto: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, um total de 10 filhos, né? Versículo 4. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração.
Assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenda a sua mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E aí acontecem os acontecimentos que você já sabe, né? Que aí morrem os filhos de Jó, acabam os bens, cai a casa, ele é criado por chagas, enfim, ele é ferido de todas as maneiras, porque o adversário começa a ferir a Jó para que Jó blasfemasse. Só que nós temos um período de Jó antes da sua aflição, antes dele passar por tudo isso que ele enfrentou, de perder os seus filhos, de perder os seus bens e perder tudo. A Bíblia nos diz, aqui no capítulo 1, que antes de tudo acontecer, olha aí, no versículo 1, este homem era íntegro, reto e temia a Deus e se desviava do mal. Então ele era íntegro, reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Algumas características que Jó tinha. Querendo já antecipar, nós vamos tratar, e é bom que você participe de todas as aulas, porque nós vamos falar acerca de matérias que vão auxiliar nessa compreensão. Existe essa compreensão que quando eles estão oferecendo o holocausto, aqui no texto diz, no versículo 6, eu vou ler para você: certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear e passear por ela. E há um diálogo entre Deus e, no caso aqui, como está no texto, entre Deus e Satanás, né? O adversário. E há esse diálogo com Deus. E existem duas linhas de interpretações acerca disso. Existe uma linha de interpretação que diz que isso aconteceu no céu, que quando os filhos de Deus vieram adorar ao Senhor, e aí Deus estava lá no seu alto sublime trono, e quando os filhos de Deus estão adorando ao Senhor, como seres angelicais, essa interpretação, diz que Satanás então se achega entre eles, né? E há essa interpretação. Mas há também uma outra interpretação que eu quero passar para você. Então, a primeira interpretação é que o acontecimento ocorreu no céu. Então, na primeira interpretação, diz que esse acontecimento ocorreu no céu. Primeira linha de interpretação. Mas na segunda linha de interpretação diz que este acontecimento ocorreu na terra mesmo. Tá? Então, na segunda linha de interpretação diz que esse acontecimento aconteceu na terra mesmo, por causa de algumas variáveis dentro da palavra de Deus. Por exemplo, se Satanás foi expulso do seu lugar de glória
porque ele havia intentado ser igual a Deus, galgar uma posição paralela à de Deus e ser semelhante ao Altíssimo, e por isso ele foi despojado de toda a glória. E se lá no céu não entra o pecado, pois Deus abomina o pecado, como então poderia acontecer esse diálogo no céu? Como poderia este Satanás, esse adversário, adentrar a presença de Deus para dialogar com ele enquanto os filhos de Deus estão adorando? Será que ele poderia ter acesso aos reinos celestiais? Então levanta-se muitas questões e coloca-se em dúvida muitas outras coisas. Nós iremos tratar de várias matérias que vão abrir um pouco mais a mente do aluno para estas questões, porque você precisa compreender várias coisas que vão levar a isso. Mas a segunda interpretação diz que não, e isso aconteceu na terra, e é até uma interpretação plausível dentro do texto. Uma das regras da palavra de Deus é que a palavra de Deus, ela explica-se a si mesma, ou seja, a palavra de Deus não é tão difícil interpretação, mas tem que ser prestado atenção na leitura e no texto. Então, quando nós lemos aqui, os irmãos percebam que há entre o versículo de número 5 e o versículo de número 6, existe aqui uma epígrafe, existe aqui uma separação feita pelos transliteradores da Bíblia. A nossa Bíblia, principalmente a minha, tem aqui uma divisão e tem uma epígrafe que diz assim, a primeira prova de Jó. E aí essa epígrafe separa o versículo 6 do versículo 5. Então é fácil para quem está lendo desconsiderar o contexto do versículo 1 até o versículo 5. Então nós temos que considerar os acontecimentos que antecedem o versículo 6, aonde vai dizer que certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se à terra. E o conceito daquela época dos filhos de Deus e os filhos dos homens. Quando nós lemos lá em Gênesis, lembra que nós fizemos aquela leitura, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, né? O próprio Deus não queria que os jovens do seu povo, dos escolhidos de Deus, ali da nação dos judeus, dos hebreus, saísse do seu meio e fosse buscar mulheres em meio aos homens, porque aqueles que não serviam a Deus, nós já vimos isso, que para Deus eles só existem, são considerados como homens existentes. Mas aqueles que serviam a Deus, que viviam debaixo da lei de Deus, eles eram considerados como filhos de Deus. Assim como nós hoje consideramos os cristãos filhos de Deus. Então, quando se retrata o Filho de Deus, poderia estar ele falando acerca daqueles que estavam servindo a Deus e não daqueles que não serviam a Deus? Então, é por aí que entra essa segunda interpretação, que ao falar que eles vieram apresentar o sacrifício, que os filhos de Deus vieram adorar a Deus, que estavam falando dentro do contexto de Jó apresentar a Deus os sacrifícios. Então, que os filhos de Deus seriam Jó com a sua descendência adorando a Deus com sacrifício. Então vamos ver isso aqui? Seria a leitura contínua. Olha o que diz o texto. No versículo 4 a seguir. Iam seus filhos à casa uns dos outros. Eles não iam na casa de pessoas estranhas. Eles iam na casa uns dos outros. Os filhos, eles iam na casa dos seus irmãos ali, né? Ele tinha 7 filhos, então eles iam um na casa do outro ali para poder fazer aí os seus banquetes. Ó, iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes. Cada um, por sua vez, mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Então eles iam um na casa do irmão, faziam o banquete e convidavam as suas 3 irmãs para estarem com eles também. Ali a família reunida, se banqueteando ou fazendo uma comemoração. No versículo 5, você encontra da seguinte maneira. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava. Então, quando eles terminavam os seus banquetes,
as suas reuniões, Jó chamava eles, Jó os chamava e os santificava. Então Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Então ele no mínimo oferecia uns 10 holocaustos, que era o número de todos os teus filhos, 7 filhos e 3 filhas. Então ele oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pensando, ele oferecia um holocausto pensando, Jó pensando. Aí temos aí, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então era um costume de Jó, continuamente, ou seja, ele sempre fazia isso. Quando eles faziam festa, ele oferecia holocausto. Quando eles faziam os banquetes, ele depois fazia o holocausto. Agora desconsidera essa epígrafe e essa separação. O versículo 6 continua. Um certo dia, enquanto Jó fazia isso, ele fazia o seu sacrifício em prol de seus filhos, e num certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor. Esse filho de Deus se tratando de Jó com sua família e seus filhos, que eram considerados como filhos de Deus porque serviam a Deus. Então eles vieram se apresentar ao Senhor e veio também Satanás entre eles, que Satanás andava e passeava pela terra. Ele ficava procurando ali a quem ele poderia tragar. Então que num desses dias de sacrifício, ele se apresentou. Mas pastor, mas como é que Satanás conversou com Deus? Ora, quando se oferecia o sacrifício, Deus descia para consumir o sacrifício. Quando Moisés falava com Deus, Deus não descia para falar com Moisés? Então, nessa segunda tese, nessa segunda compreensão, é que Deus, num desses dias, desceu para receber o sacrifício de Jó, e quando ele desceu, Satanás estava lá. E aí acontece esse diálogo no mundo espiritual, que Jó não podia ver, não podia entender o que estava acontecendo. É um diálogo que acontece ali no mundo espiritual da eternidade. Então acontece aquele diálogo. Olha aí. Aí disse o Senhor a Satanás. Deus viu Satanás ali. Aí disse, de onde vens? O que você apareceu aqui? De onde você vem? De onde que você está vindo aqui? Aí há esse diálogo. Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Olha, eu estou vindo de rodear a terra e passear por ela. É daí que eu estou vindo. Eu rodeei a terra, passei por ela e vi aqui acontecendo isso aqui, e eu parei para ver o que ia acontecer. Agora que o Senhor desceu aqui, nós estamos tendo esse diálogo, né? Então disse o Senhor a Satanás, observaste aí o meu servo Jó? E aí então acontece aquele diálogo. Então essa é uma interpretação, que esse fato aconteceu na terra. E tem a outra interpretação, que isso aconteceu no céu. Só que essa interpretação no céu, ela se torna uma interpretação bíblica que traz algumas dúvidas, algumas questões, que acaba trazendo algumas contradições, né? Então, é uma síntese que merece uma certa observação. Eu aconselho ao aluno que busque também algum estudo sobre essa questão, pesquisar mais, porque para que eu pudesse entrar aqui, o tempo não seria possível e eu só estou dando uma síntese. Por isso que eu estou dando para você as duas linhas de interpretação. Eu, particularmente, acredito na segunda linha de interpretação, que esse diálogo não foi no céu. Não teria como acontecer esse diálogo no céu de Deus. Que esse diálogo aconteceu num desses momentos de sacrifício que Jó oferecia a seus filhos, por seus filhos. Tá? Então temos essa primeira interpretação. E depois desse diálogo que aconteceu entre Deus e Satanás, e aí então ele diz que poderia tocar em Jó. E aí Jó passa por todos aqueles problemas que você já conhece, tá? E aí você entra no livro de Jó.
Jó, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos, mas uma coisa que ele não perdeu foi a sua esposa, né? Jó, ele não perdeu a sua esposa, né? Ela murmurava, ela chegou até a pedir para ele amaldiçoar a Deus, mas ele não amaldiçoou a Deus, ele chegou até a amaldiçoar o dia que ele nasceu, mas ele não ousou trazer nenhuma palavra de maldição contra Deus. Aí tem o diálogo dos amigos, que acontece no texto, aí você tem que ler todo o texto de Jó. Eu aconselho você que dê uma lida neste livro, tire aí um tempo, dê uma lida maravilhosa neste livro. Nós vamos voltar a falar dele mais pausadamente, porque no livro de Jó aparecem algumas perguntas que Deus faz para Jó, que nos mostra a existência de um Deus todo-poderoso, um Deus que somente Deus poderia fazer tais perguntas, e é comprovado cientificamente que todas essas questões, essas perguntas que Deus faz para Jó, hoje, com toda a nossa tecnologia, a ciência consegue responder apenas 3, 4 ou quanto mais 5 perguntas daquela. Com a ciência se consegue responder, mas naquela época ninguém poderia ter tal conhecimento. Então, que esses escritos comprovam a existência de um Deus todo-poderoso e de uma sabedoria espetacular, fenomenal, que nenhum homem era capaz de ter. Somente Deus poderia ter conhecimento de algumas questões que ele aborda com Jó em suas perguntas a ele. E aí nós vemos então que Jó, quando ele cai em si e ele passa por tudo, ele agora é o homem que diz aquela frase que todos nós guardamos, né? Antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, hoje te veem os meus olhos. Então Jó agora passa a entender, a saber e conhecer quem era Deus na sua vida, tá? Então esse é o livro de Jó. Então temos aí a forma de você estar estudando mais profundamente este livro, é você olhando na visão da vida de Jó antes da aflição, a vida de Jó durante a aflição e a vida de Jó após a aflição. Essa é uma síntese, eu estou te dando uma síntese aqui, tá bom? E os epígrafos, né, que nós dizemos que já tivemos uma aula na introdução bíblica acerca das epígrafes, que os irmãos não devem levar aí muita consideração essas epígrafes bíblicas e tratar com muito cuidado quando há uma separação de um texto para o outro e aplicar sempre o oica e ver se o texto anterior não faz parte do texto da leitura em si. Então você tem que estar com todo cuidado fazendo a leitura da palavra de Deus para que você não possa tirar interpretações errôneas ou até falsas doutrinas ou heresias que têm surgido aí no decorrer dos anos. Hoje eu confesso aos irmãos que eu tenho participado de muitos grupos e tenho visto muitas heresias, tenho visto muitas palavras sem conexões, que o homem ele traz ao seu bel prazer de conhecimento, e nós devemos tomar muito cuidado quando falamos da palavra de Deus. Eu mesmo sou muito cuidadoso em falar das coisas de Deus, há coisas que eu acredito, há coisas que eu não acredito, e nós devemos tomar este cuidado. Então nós vamos para o próximo livro. Vamos andar aqui, senão o tempo não vai dar. Tá? Então aqui é outra coisa, né? Aquela questão se o livro de Jó é um livro poético ou é um livro literal. Porque tem também uma interpretação que diz que o livro de Jó ele é um livro poético, né? No sentido de ser um livro que não é literal, ou seja, que não aconteceu, que o livro de Jó não aconteceu, não é um livro real. Né? Bom, então, o livro de Jó, já falamos do livro de Jó, então agora vamos fazer uma síntese do livro de Salmos, né? Psalmoi. Então vamos fazer uma síntese do livro de Salmos, né? Salmos, deixa eu colocar aqui, Salmos. No hebraico Tehilim, né? No hebraico Tehilim, com M, Tehilim. No grego,
psalmoi. Os judeus não gostam muito de falar psalmoi ou salmos, né? Eles usam o termo terrilim, porque há uma diferença de interpretação. Porque quando se fala psalmoi é um cântico inspirado. É um cântico inspirado ou sagrado, né? E terrilim, ele é mais que um cântico inspirado. Terrilim, ele é um louvor, louvor com revelação de Deus. Então, o terrilim, ele não é apenas um cântico. O terrilim, ele é um louvor que traz uma revelação de Deus, né? Uma revelação de Deus. Então, eles não gostam muito de usar esse termo, salmos. Parece que está desmerecendo o que contém nesse maravilhoso e grandioso livro, né, do terrilim, que faz parte do Ketovim, da Tanakh, os escritos da Tanakh. Então, os salmos faz parte lá. Então, terrilim e psalmoi. Nós vamos dividir aqui o livro de Salmos. Eu vou fazer uma divisão, para nós não demorarmos muito, lógico, uma divisão, e ele pode ser dividido em 5 livros, tá? Salmos, minhas canetas não estão boas, né? Salmos, pode ser dividido em 5 livros. Vamos pôr aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Então ele pode ser dividido em 5 partes. Aí nós vamos do versículo 1 ao 41. Aqui vai ser do 1 ao 41. Aí depois vai ser do 42 ao 72. Do 42 ao 72. Do capítulo 73 ao 89. 73 ao 89. Do capítulo 90 ao 106. 90 ao 106. Deixa eu pôr mais para lá. 90 ao 106 e do 107 até o final do livro de Salmos de 150, né? Que é o capítulo 150. Então, temos aí essa divisão, que é a divisão que nós iremos fazer de Salmo, né? Do terrilim. Olha aí. Essa divisão. Nessa divisão aqui, na primeira divisão do livro de Salmos, tem o autor que é Davi, tem alguns salmos de Davi. Então aqui nós temos Davi e salmos anônimos. Anônimos. Davi e anônimos. Do 1 até o 41. Tem o Salmo 23 que é espetacular. Não dá tempo de nós falarmos de todos os salmos, irmão, porque é muito profundo. Mas nós ainda temos muito chão para falar da Bíblia e com certeza nós vamos falar de muitos salmos aí que nós teremos que voltar a eles. Então, só fazendo essa divisão para que você tenha essa síntese do livro de Salmos. Também 150 capítulos, né, irmão, para falar em uma aula junto com os demais livros poéticos. Não dá tempo, não. Então, esses aí são livros poéticos. E nós vamos dividir a primeira parte. O primeiro livro ainda é escrito por Davi e anônimos. A segunda parte é escrita por Davi, Salomão, os filhos de Coré, Asaf. Filhos de Coré, Asaf e os anônimos. E os anônimos, também tem livros anônimos aí. Tá muito ruim o pincel.
Tá dando para enxergar melhor aí, irmãos, o livro? Melhorou, a lousa. Então temos aqui na primeira parte Davi e o anônimo, de 41, do 42 ao 72 nós temos salmos de Davi, Salomão, filhos de Coré. Os irmãos têm que fazer a separação. Eu já vi pessoas ler salmos e na sua pregação fala o salmo de Davi, número tal, e não é Davi, né? Não é salmo de Davi, é salmo dos filhos de Coré. Eu já vi irmãos ler salmos dos filhos de Coré falando que é o salmo de Davi, porque ele acha que todo salmo foi Davi que escreveu. E não foi. Tem os outros autores também que escreveram salmos que fazem parte deste livro, que fazem parte do Terrilim, né? Do Terrilim. A terceira parte nós temos Asaf, Davi, filhos de Coré. Então nós temos aqui também salmos de Asaf, Davi, os filhos de Coré. Aí nós temos aqui salmos também de Emã e Etã. Emã e Etã. Então, do 73 ao 89, nós temos estes salmos por esses escritos aqui, por esses autores. Asaf, Davi, filhos de Coré, Emã e Etã. Na quarta parte, na quarta divisão do livro de Salmos, nós temos ali Davi, Moisés e anônimos. Temos aqui Salmo de Davi, temos salmos escritos por Moisés e temos aqui anônimos. E alguns salmos anônimos também. E do 107 ao 150, aí nós temos Davi, Salomão, Davi, Salomão, Esdras, temos salmos até de Jeremias, temos salmos de Jeremias e falta um aí, que é os anônimos. Então temos esses salmos desses autores aí. Por que nós dividimos em 5? Tá? Nós dividimos aqui em 5 partes para ficar melhor a interpretação, porque o livro de Salmos, ele aponta para o Pentateuco, ele aponta, segundo aí os judeus, o livro de Salmos, ele aponta para o Pentateuco. O livro de Salmos, ele é completo em si. E esses salmos, esses terrilins, eles trazem uma revelação extraordinária de Deus e eles apontam para o Pentateuco. Por isso eu fiz aqui a divisão em 5 partes, porque cada parte destes salmos aqui, que nós separamos, vai tratar de uma síntese diferente, de um tema diferente. Tá? Salmo 46, o Simão colocou ali Salmo 46. Não chega lá. É os filhos de Coré, se eu não me engano. Então, ele faz uma separação. Então, essa primeira categoria de salmos aqui, do Salmo 1 até o 41, ele fala sobre o ser humano, o ser humano e a criação. Então, ele fala do ser humano e a criação. Esse 2 aqui, ele fala do livramento e redenção. Essa linha de salmos trazem como tema o livramento e a salvação. Livramento e salvação. Se eu não me engano, a nossa apostila tem aí, tem um gráfico aí na nossa apostila aí, na página 23 do nosso material didático. Na página 23 do nosso material didático tem essa divisão. Só não tem algumas coisas que eu estou colocando aqui, mas tem aí a divisão. Aqui na terceira parte fala sobre adoração no santuário. Adoração no santuário, o deserto e os caminhos de Deus. Essa outra parte fala do deserto e os caminhos de Deus.
E para encerrar, a última parte fala da palavra de Deus e o seu louvor. Aqui fala da palavra de Deus e o seu louvor, tá? Então essa última parte fala da palavra de Deus e o seu louvor. Então nós dividimos aqui por quê? Porque essa primeira parte, como ela fala do ser humano e criação, ela aponta para Gênesis, tá? Aponta para Gênesis, para o Bereshit. Essa parte do Salmo 42 até o Salmo 72, ele traz um tema sobre livramento e salvação. Então esse aqui aponta para o segundo livro do Pentateuco. No caso aqui aponta para o Êxodo. Shemot, aponta para Shemot. Essa terceira parte da divisão dos livros, do Salmo de número 73 até 89, que esses escritores apontam mais sobre adoração e santuário dentro deste tema, aponta para o Levítico, né? Para o livro de Levítico, Vaikra. Então, temos aqui Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, aí depois vem Números e Deuteronômio, porque essa parte do Salmo número 90 até o 106, por esses autores, eles falam sobre o deserto e os caminhos de Deus. Então aponta este livro aqui, no caso, para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, para Números, que é o Bamidbar. E aí o último aqui, Deuteronômio, aponta para Deuteronômio. Por quê? Porque o tema desta repartição fala sobre a palavra de Deus e o seu louvor. Então aponta para Deuteronômio, que no hebraico é Devarim, né? As palavras. Então, quando você lê o Salmo, dentro dessa qualificação, você já tem a entender mais ou menos o tema de qual está falando e o que o cantor, ao salmodiar, ao ele usar o terrelim para adorar a Deus, trazendo uma revelação de Deus, está dentro de um tema, dentro de uma configuração para o Pentateuco e vai falar sobre essas partes. Então é muito importante, por exemplo, os filhos de Coré. Os filhos de Coré. Vamos usar aqui um exemplo dos filhos de Coré. Deixa eu pegar aqui Salmo, se eu não me engano, deixa eu ver, 46. Eu quero pegar o Salmo que o irmão falou lá. 46. 46, ó. Dos filhos de Coré, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, né? Ainda que os montes transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Versículo 10, vamos lá para o 10, que é tão pregado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Este salmo, ele foi salmodiado pelos filhos de Coré. Para você entender este acontecimento, você tem que entender o que estava acontecendo com os filhos de Coré. Aí você tem que ir para onde? Você tem que ir para Números, capítulo 16, versículo 1. Ó, filhos de Coré. Filhos de Coré, Salmo 46. Ele está dentro do livramento e salvação, que é o êxodo, né? Shemot, que é a saída. Então, o livramento, que Deus livrou, Deus tirou eles do Egito. Mas só que, o que aconteceu com eles? Então, quando você vai para o livro de Números, não precisamente no livro de Êxodo, mas para Números aqui, aconteceu algo que modificou para sempre os filhos de Coré. Tem lá no texto, fogo estranho que eles ofereceram ao Senhor. Quer ver aqui, irmãos? Ó, pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia aí e vamos ler aqui.
deixa eu marcar aqui, filhos de Coré, Salmo 46, Números, abra sua Bíblia, Números, capítulo 16, versículo 1. Vamos ler aqui. Vamos falar, Salmo 46. Vamos lá para Números, capítulo 16, o versículo 1. 16, 1. Vamos lá. O que aconteceu para que você lesse esse versículo? Olha lá, Números, vamos lá, 16, 1. Os irmãos estão acompanhando aí? Abra sua Bíblia aí, meu irmão. Vamos lá, vamos aqui, vamos ler a Bíblia. Aqui temos Coré, Datã e Abirão, a revolta de Coré, Números 16. Olha o que aconteceu aqui. Coré, filho de Azar, filho de Coate, filho de Levi. Versículo 2. Se levantaram contra Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, líderes da comunidade, respeitados nas solenidades, homens de posição. Então aqui fala da revolta de Coré. Coré, ele levanta contra Moisés. E ele levanta contra Moisés, ele e 250 homens dos filhos de Israel. Ele junta 250 homens e levanta contra Moisés. Por quê? Porque se colocaram acima do povo. Todos são santos, né? Por que se colocaram? Por que vocês estão na liderança? Eles não aceitavam a liderança. Eles ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Olha aí, no versículo de número 3. Ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão. Olha aí. 250 homens contra Moisés e contra Arão. Versículo de número 4. Quando Moisés ouviu isto, caiu prostrado com o rosto em terra. Versículo 5. Então disse a Coré e a todos os seus seguidores: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo. E o que ele fará chegar a si, aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, Coré e todos os seus seguidores, tomai os incensários, ponde neles fogo e incenso, amanhã, perante o Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. Isso vos é suficiente, filhos de Levi. E aí eles fazem para apresentar o incensário, vão queimar fogo diante de Deus para ver quem é verdadeiramente que Deus escolheu. Porque Coré juntou alguns líderes e foi contra Moisés e contra Arão. E aí mandou chamar, se reuniram. Aí você vai encontrar aqui no versículo de número... Eu estou pulando, irmão, porque não dá tempo. Eu estou olhando aqui o tempo para nós prosseguir, tá? Olha aí. Versículo 18. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário. Neles puseram fogo e incenso e se colocaram à entrada da tenda da congregação com Moisés e Arão. Eles colocaram incenso, prepararam incensário, Coré e toda a sua estirpe lá. E vamos lá, vamos para cima, né? Versículo 19. Quando Coré ajuntou contra eles toda a comunidade à entrada da tenda da congregação, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Versículo 22. Eles, porém, se postaram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de todos os viventes, pecará um só homem e tu se indignará tanto contra toda esta comunidade? Disse o Senhor a Moisés: dize a toda esta comunidade: levantai-vos do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão. Se aparta da tenda de Coré aí, que Deus vai punir eles. E eles se afastam. Olha o que diz o versículo 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que não procedem do meu coração. Se esses homens morrerem como morrem todos os homens e acontecer com eles o que normalmente acontece a todos os homens, então o Senhor não me enviou. Moisés estava dizendo o seguinte: se afastam deles. Se esses camaradas morrer de morte natural, Deus não é comigo. Se eles morrer como morrem todos os homens, Deus não é comigo. Agora, se acontecer algo extraordinário, Deus é comigo. Olha, no versículo 30,
Se, porém, o Senhor fizer alguma coisa estranha, a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens desprezaram ao Senhor. Acabando ele de falar essas palavras, o solo se fendeu sobre os seus pés, abriu a boca e os tragou com suas casas, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Quando Moisés termina de falar, Deus abre a terra, engole eles e morre tudo, e Deus está provando: eu sou com Moisés e Arão. Por quê? Porque Coré se rebeliou, achando que Moisés e Arão tinham se colocado porque eles queriam se colocar na frente do povo. Então houve uma revolta. E isso trouxe um prejuízo? Trouxe. Olha aí o que diz o texto. Versículo 35. Estou no capítulo 16 de Números. Versículo 35. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Olha lá o versículo 40. Por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor. Aí fizeram memorial, tal, né? Para que ninguém se achegue. Olha quantos morreram naquele dia. Quantos morreram? Aí, no dia seguinte, versículo 41. No dia seguinte, porém, toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E na mesma assim, depois, ainda reclamaram, murmuraram que Moisés tinha matado o povo do Senhor. Mas não foi Moisés, foi o próprio Deus. Quando a comunidade se ajuntou contra Moisés e Arão, virou-se para a tenda da congregação, de súbito a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então vieram Moisés e Arão perante a tenda da congregação. E o Senhor disse a Moisés: levantai-vos do meio desta comunidade, que consumirei todos. Aí Moisés intercede e tal, para que isso não aconteça. E eles pegam e não fazem isso. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, irmão? Depois você lê o texto, que se eu for ler tudo aqui, não vai dar para nós esclarecer. Neste dia, os filhos de Coré, eles não morreram. Coré e aqueles que se levantaram morreram. Mas quando você vê em Números, Números capítulo 26, Números capítulo 26 e o versículo 10. Números capítulo 26 e o versículo 10. Lá tem um segundo recenseamento que eles fazem daqueles que ficaram vivos, né? Daqueles do povo que estava lá. Olha o versículo 10. A terra abriu e a sua boca e os tragou com Coré, cujos seguidores morreram quando o fogo consumiu os 250 homens, os quais serviam de advertência. Versículo 11. Os filhos de Coré, porém, não morreram. Os filhos de Coré, porém, não morreram. Eles não morreram, só que tem uma coisa. Eles foram proibidos de trabalharem na casa do Senhor. Eles não podiam mais entrar na tenda da congregação e não podiam auxiliar, porque eles eram da descendência de Coate. Mas agora os filhos de Coré não podiam mais auxiliar por causa da rebelião que Coré fez contra Arão e contra Moisés. E o tempo foi se passando e eles choravam para o dia que eles iam poder voltar à adoração a Deus, voltar a entrar na presença de Deus, voltar a exercer os cargos que eles exerciam na casa de Deus. Então, os filhos de Coré, a sua descendência, eles almejavam voltar a trabalhar na casa de Deus. E por causa deste acontecimento, eles não podiam mais. E aí, então, você vai entender lá o Salmo 46, você tem que ler com esta visão. Eles destituídos da presença de Deus, eles não podiam mais trabalhar na casa de Deus por causa de Coré, eles estavam afastados dos seus cargos, não podiam mais pisar lá dentro do tabernáculo do Senhor e eles queriam trabalhar para Deus. E aí eles começam a fazer este louvor, esse cântico de adoração a Deus. Quer ver aqui? Porque você começa no 43, 43 aos filhos de Coré,
44 é os filhos de Coré cantando, o Salmo 45 é o filho de Coré, Salmo 46 é os filhos de Coré, 47, 48, 49 e até o 49. Até o 49. Olha aqui, irmãos, que coisa gloriosa. Olha o Salmo de número 46. Olha que coisa linda. Salmo 46. Aliás, 43, desculpa. O Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a nossa causa, a minha causa, contra uma nação ímpia. Livra-me do homem enganador e do iníquo. Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia-me a tua luz, a tua verdade, para que me guiem. Leve-me ao teu santo monte, ao lugar da tua habitação. O verso 4. Então irei ao altar de Deus, o Deus que é a minha grande alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Eles almejavam voltar a adorar a Deus. E aí eles escrevem salmos aqui maravilhosos, cânticos que eles escrevem porque eles queriam retornar. O Salmo de número 44 e o verso 9. Olha o que os filhos de Coré escrevem. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sai com os nossos exércitos. Tu nos rejeitaste. Já não sai com os nossos exércitos. O Senhor não sai com a gente, não vai conosco. Olha o versículo 13. Tu nos humilhaste diante dos nossos inimigos. Fizeste de nós objeto de zombaria, dos que nos odeiam. E aí vai, irmão, os salmos de Coré, dos filhos de Coré, eles almejavam, mas eles tinham certeza que um dia eles iam retornar. Tem um salmo deles aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, dos filhos de Coré, que é espetacular, é coisa maravilhosa. Às vezes nós passamos por cima e não, olha o 42, irmãos, olha o Salmo 42 dos filhos de Coré. Depois de tudo que aconteceu lá atrás, em Números capítulo 16, olha o salmo que esses camaradas escrevem. Olha, como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o seu Deus? Então é extraordinário, eles ansiavam e houve um retorno. Deus fez um perdão para os filhos de Coré, aconteceu um perdão, mas nós vamos falar disso mais para frente. Então o livro de Salmos é maravilhoso, é glorioso, e trata desses assuntos aqui, tá? Então você tem que olhar o livro de Salmos com outros olhos. Deixa eu me adiantar, irmão, senão a gente vai ficar só aqui em Salmo e nós temos que encerrar essa síntese desses livros poéticos, né? São livros poéticos que foram escritos em forma de cânticos, né? De poemas, porém, eles são mais do que cânticos ou simples poemas, né? Eles entram aí nos Ketuvim, nos escritos, e alguns considerados como Nevirim, que são com a própria revelação de Deus, tá? Então vamos continuar aqui no livro de Salmo. Vamos falar um pouco agora. O Salmo tem essa divisão, faça essa divisão aí. Quando você for ler o livro de Salmos, é bom você ter essa divisão. Nós vamos falar mais do livro de Salmos quando nós tratarmos sobre o pecado de Davi, que nós vamos voltar a falar sobre esses assuntos. Nós vamos falar sobre os Salmos, nós vamos ter uma matéria só específica para isso, que nós vamos esmiuçar. Então, nós estamos só na terceira matéria, nós estamos na terceira matéria de 24.
Nós fizemos a primeira matéria de introdução à Bíblia, que você já assistiu, fizemos a segunda matéria do Pentateuco, você também já participou dessas aulas, e estamos aí agora na introdução dos livros históricos e poéticos. Então nós não vamos esmiuçar, nós estamos aqui dando uma síntese, para que você possa entender pelo menos algumas bases desses livros gloriosos que nós vamos continuar falando, tá? Então vamos falar aí de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que é dado a Salomão como o autor, né? Então vamos falar sobre esses 3 livros, para nós estarmos aí encerrando os livros históricos e poéticos e avançarmos em nossos estudos. Até aí tudo bem, meus irmãos? Estão compreendendo? Está tranquilo? É pouca coisa que eu não quero dar muita informação, porque se nós entrarmos aí em algumas profundidades, irmão, aí a aula não vai dar para nós falarmos de todos os livros que nós temos que falar. Então, como é muito livro, a gente tem que estar dando uma... a gente tem que estar... Como é muito livro, a gente tem que estar... Então eu estou dando aqui só umas introduções, mas não se preocupe, nós vamos retornar, você vai aprender, você tem 6 meses de estudo, né? É que a sede de aprender às vezes é muita, e a gente quer beber muita água do que pode engolir. Então vamos bebendo devagarinho, vamos devagar, e cada dia vamos aumentando as doses, cada dia vamos bebendo mais, e a nossa alma vai se saciando de Deus. Vamos lá. Então nós vamos falar aqui sobre os últimos 3 livros poéticos. Eu deixei os 3, porque os 3 eles divergem entre si, porque os 3 é considerado o mesmo autor, que é Salomão, né, que escreveu os 3. Aí os irmãos deu uma lida no nosso material depois, os livros poéticos, os livros poéticos de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então depois você dá uma observada, dá uma lida, né? Esse material você tem que ler, não é só assistir às aulas, tem que ler o material. Existem algumas técnicas, né? O nosso professor Inaldo, ele nos falou aí no nosso grupo lá, eu achei muito interessante o aplicativo que lê PDF. Então você instala o aplicativo no celular e ele vai ler o PDF para você e você vai ouvir e assimilar. Ele falou que dá até para acelerar essa leitura, para ler um pouco mais rápido, para você terminar aí mais fácil. Então existem técnicas que eu tenho certeza que você vai se aperfeiçoar para estar assimilando melhor aí e fazendo o seu tempo. Porque o tempo, irmãos, é nós que faz. Não adianta nós falar que não tem tempo. Se nós for olhar, tem que esperar sobrar tempo, nunca vai sobrar mesmo. O tempo é nós que fazemos. É nós que fazemos. Se nós for olhar o tempo que nós passamos com coisas vãs, nós achamos tempo para as coisas de Deus. Então o tempo é nós que fazemos. Então não tem essa de não tem tempo não. Você tem que se administrar e tem que ver o que é primordial na sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar então de Provérbios. Só que eu vou dividir aqui esses livros da seguinte maneira. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui Salomão, Salomão, tá? E vou colocar os seus escritos assim, para você entender. Vou colocar esse escrito, porque Provérbios, Eclesiastes e Cantares é previsto como Salomão o seu autor. Tem algumas que eles ficam com dúvida, mas na maioria é dado como Salomão é o seu autor. Então eu vou colocar aqui 3 formas. Eu vou colocar Cantares, Provérbios e Eclesiásticos. Eu vou colocar fora de ordem. Eu vou colocar aqui, Cantares, Cantares. Eu vou colocar aqui Provérbio e vou colocar aqui Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes. Eu vou colocar assim. Então eu coloquei Cantares, né? Cantares. Aí aqui. Opa, aqui não. É aqui. É aqui. Tá bom? Então é assim. Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Por que eu coloquei fora da ordem do que está na Bíblia?
Porque quando Salomão escreveu Cantares, quando ele escreveu o livro poético de Cantares, é dito, e até em concordância com os judeus, e até uma cultura judaica, eles concordam com isso, que quando ele escreveu Cantares, ele escreveu quando ele era jovem, quando Salomão era jovem. Então, quando Salomão era jovem, ele escreve Cantares, né? Quando ele escreve o livro poético de Provérbios, então, quando ele escreve o livro poético de Cantares, ele era jovem. Quando ele escreve o livro de Provérbios, ele já estava com meia idade. Meia idade. E quando ele escreve o livro de Eclesiastes, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele já estava no final da sua vida. Final da sua vida. Então é importante você ter isso em mente, que Salomão escreve o livro de Cantares quando ele era jovem. Aí lá em Cantares é um livro poético, né? Que vai falar sobre Salomão e a Sunamita, né? Uma de suas mulheres que ele amava muito. Alguns dizem que é o livro sexual da Bíblia, né? Que só fala. E existem duas maneiras de você interpretar Cantares de Salomão. Eu vou colocar aqui três maneiras de você interpretar. Então aqui, não vai caber aqui, peraí. Cantares. Há 3 formas de interpretação. Anota aí. 3 formas de interpretação de Cantares. Tá? A primeira interpretação é literal. Primeira é literal. A primeira é literal. Você vai interpretar Cantares de Salomão, Salomão e a Sunamita, literal. A história de amor dele com a Sunamita, que ele amava ela, o prazer que ele tinha com ela. Então você faz essa interpretação literal, o que o texto realmente está dizendo, né? É aquela interpretação lá literal. Aquela interpretação lá literal. Aí o que acontece? A segunda maneira de você fazer uma interpretação de Cantares seria uma alegoria. Então, vamos colocar aqui, alegoria. E a terceira seria uma tipologia. Então você pode fazer uma interpretação, primeiro literal, que é o amor de Salomão pela Sunamita. A segunda, uma alegoria de Iavé e Israel. Então, a Sunamita como Israel e Salomão como Iavé. Uma alegoria para a nação de Israel. Então, pode-se fazer como alegoria, tá? Como Israel, Iavé e Israel. E a segunda, uma tipologia de Cristo e a igreja. Então, há essas 3 maneiras de você interpretar os escritos de Cantares. Lembrando que quando Salomão escreve Cantares, ele era jovem, estava no auge da sua vida, estava no primeiro estágio, né? Ele tinha aquele amor, ele tinha aquela chama, o primeiro amor, aquela coisa. Então ele estava apaixonado. E ele, quando você lê Cantares, é espetacular. Então, quando nós pegamos aqui a Bíblia e vamos ler aqui Cantares, olha que coisa espetacular. Aí você pode ler aqui Cântico dos Cânticos de Salomão, né? Capítulo 1, verso 1. Agora o verso 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca, pois melhor é o seu amor do que o vinho. E aí vai falar de muita coisa aqui. O verso 10, capítulo 2, o verso 10 aqui. O meu amado fala e me diz: levanta, amada minha, formosa minha, e vem.
Vê, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz dos pássaros ouve-se em nossa terra. E aí vai, no capítulo 4, como és formosa, amada minha, os teus dentes são como o rebanho de ovelhas, os teus lábios como o fio de escarlate, o teu pescoço. E ele vai falando da beleza, né, da sunamita, falando do amor. Então, você pode fazer a primeira interpretação literal, que realmente é um salmo, é um poema, um livro poético que Salomão escreveu para sua amada, para sua desejada. Pode fazer uma alegoria, pode ser interpretado também os textos como alegoria, fazendo uma alegoria com Yahvé e Israel, Yahvé como Salomão e Israel como sendo desejada por Yahvé. E a outra você pode fazer uma tipologia nos dias de hoje como Cristo e a igreja, como Cristo ele também tem um amor pela sua noiva, que é a igreja. Então pode ser feito essas interpretações, tá? Você pode pesquisar mais sobre isso para conhecer um pouco mais sobre Cantares de Salomão, tá bom? É só uma síntese, tá? Para que você possa ter esse entendimento. E aí quando ele escreve Cantares, quando ele escreve os provérbios, aí Salomão já está um pouco na meia-idade. Por exemplo, ele escreveu aqui Cantares no ano de 1014, 1014 a.C. Mais ou menos, né? 1014 a.C. Quando ele escreve os poemas, os versos, a poesia de Eclesiastes, já foi no ano 977 a.C., mais ou menos 977 a.C., tá? Quando ele escreve aí os provérbios. Então ele já está um pouco mais balanceado. Ele é escrito como pregador. É nesse livro que talvez alguns dizem que não foi Salomão que escreveu, que como é que se fala? É incerto o autor, mas quando nós lemos aqui, se baseiam pelo primeiro capítulo. Olha aí, capítulo. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, Salomão, provérbios de Salomão. Apesar que nem todos os provérbios é dele, tem alguns provérbios que não foi ele que escreveu. Mas olha o que ele diz assim, no verso 2 de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência. Olha aí, provérbios. Provérbios. Para conhecer a sabedoria e a instrução. Então, quando você lê provérbios, você passa a conhecer a sabedoria e a instrução, para poder entender a palavra de prudência. Então, tem vários assuntos em provérbios. Provérbio tem assuntos que falam de sabedoria, de negócios, de ética, de educação, de jovens, o bom senso, humildade, prudência. O livro de provérbios ele é bem extenso. Então, é Salomão na sua meia-idade, ali já mais, um pouco mais experiente, já tinha passado a sua juventude, né? Já estava agora mais pé no chão, e começou agora a citar provérbios. Começa a citar alguns provérbios, e tem provérbios dele que é espetacular, que você tem que ter, tem que ler. Então são livros, irmão, que você tem que ler com certo cuidado, você tem que ler prestando atenção, e tem coisa que você tem que examinar. Não é eu chegar aqui e falar para você, olha isso e aquilo. Você tem que ter esse esforço. A porta, a janela do conhecimento lhe é aberta e você tem que agora ser um explorador e entrar através dessa janela e estudar a palavra de Deus de manhã, de tarde, à noite, ler, reler, procurar, estudar, entender no original,
esse esforço você tem que ter. Tem gente que quer ter conhecimento sem esforço, não tem jeito. Porque uma coisa é sabedoria. Então ele diz aqui no texto, ó, Provérbios capítulo 1, olha o que diz aí, o verso 2. Provérbios para se conhecer a sabedoria. Olha, para se conhecer a sabedoria. Conhecer, ó, conhecer é uma coisa. Isso aqui é uma coisa. Sabedoria é outra coisa. Sabedoria vem do saber. Tá? Sabedoria do verbo saber. Conhecimento do verbo conhecer. A sabedoria, você adquire ela com prática. Isso aqui é prática. Ó. Prática. Então demanda experiência de vida. Demanda prática de vida. Não sede só ouvintes, mas praticante. Porque você sendo praticante, você vai adquirir o saber. O conhecer, ele é mais teórico. Teórico, eu vou colocar aqui, ó, teórico. Ou teoria. Pronto. O saber é prática. O conhecer é teoria. O saber é prático, o conhecer é teoria. Como é que eu posso te falar isso aqui? Você chega com uma pessoa e fala assim, você tem conhecimento de mecânica? Tenho conhecimento de mecânica, eu estudei, eu tenho conhecimento de mecânica. Mas você tem prática? Você sabe fazer o serviço? Se eu colocar o carro aqui para você desmontar, você vai saber fazer? Então uma coisa é conhecer, outra coisa é saber. Eu conheço a Deus, mas eu sei quem é Deus? Eu tive essa experiência com Deus? Eu tive o saber para com Deus? Existe uma figura, uma figura de linguagem, até porque dizer uma parábola, que o camarada chegou lá no meio dos índios e chegou no índio lá e pegou um isqueiro e acendeu o isqueiro para o índio, ó, e saiu fogo, e subiu aquela chama. E ele falou, ó, isqueiro, ó, chama. E aí o índio olhou a chama, nossa, a chama. E o índio ficou maravilhado. E ele deu o isqueiro para o índio. E o índio pegou o isqueiro e ele tinha o conhecimento de que aquele isqueiro produzia uma chama. Porém, ele não sabia acender o isqueiro. Ele viu sair chama do isqueiro, então ele tinha o conhecimento. Ele viu o fogo, mas ele não sabia como produzir aquele fogo. Ele não sabia que tinha que apertar, ou aonde tinha que apertar para produzir fogo. Então ele foi para a tribo e falou para a tribo, ó, isqueiro, isso aqui sai fogo e tal, e vai, sai fogo, sai fogo, mas cadê o fogo? Então faz sair fogo para nós ver. Mas ele não sabia fazer sair fogo. Então uma coisa é conhecimento, outra coisa é saber. Para adquirir sabedoria, olha o que diz aí, para se conhecer a sabedoria. Então para você conhecer, ter a noção teórica, conhecer a sabedoria. Você vai ter a teoria para praticar. Então o que eu estou fazendo aqui com você, você está assistindo essa aula, você está tendo aqui, eu estou abrindo a janela do conhecimento, da teoria. Agora você vai ter que adquirir a sabedoria. Você vai ter que praticar, se exercitar, ler, ir atrás, buscar para que Deus se revele a você. Eu não vou fazer Deus se revelar para você, é você que vai trazer a revelação de Deus para a tua vida. Conhecimento e sabedoria. Olha o que diz para Deus, crescei na graça e no conhecimento. Então, na graça, crescei na graça, no amor de Deus, no favor imerecido. Crescei na graça, mas crescei no conhecimento. Crescer no conhecimento é ter a teoria, é procurar ler, procurar colocar na sua cabeça as coisas de Deus. Eu vou ler. E aí depois você, procurando conhecer, você vai adquirir sabedoria e vai praticar a vontade de Deus. Então você tem que ter isso aí, tá bom?
Vamos aqui então, aqui ele já estava com meia idade, já estava um pouco mais velho, escreveu Provérbios, e aí ele vai escrever então Eclesiastes, né? E Eclesiastes, ele já está mais ali no final da sua vida, e não se tem os anos, não se sabe corretamente quando que ele escreveu o livro de Eclesiastes. Não se sabe quando foram escritos, não se tem uma data precisa. Alguns chegam a arriscar uma data aí de 970, 975, uns chegam até a arriscar isso aqui, ó, 970, 75, mas não se tem uma data precisa de quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, mas ele já estava no final da sua vida. E aí então ele escreve Eclesiastes, olha o que diz o texto aí de Eclesiastes, já com esse pensamento. Olha aí, novamente. Aí é o pregador, mas olha o que diz esse livro de Eclesiastes, que não atribui a Salomão. Mas olha o que diz aqui o texto, no capítulo 1 e no primeiro versículo. As palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então atribui-se que também, possivelmente, pode ter sido também Salomão que escreveu, mas é incerto, não se tem como comprovar que realmente foi, mas pela maneira litúrgica do livro, pode-se calcular que talvez seja Salomão também, pela literatura. Mas olha aí, olha o versículo 3, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol, põe-se o sol e volta ao lugar de onde nasceu. Olha aí. Aí ele vai dizer, versículo 10, há alguma coisa de que possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de vós. Então aqui agora, quando ele escreve Eclesiastes, ele já está com uma certa idade, ele já está vendo a vida de outra maneira, de outros olhos, né? Parece até que esses 3 livros retratam a nossa vida. Quando nós estamos na força da juventude, quando nós estamos jovens, na força da juventude, o nosso intuito é outro, pensamos na nossa vida, né, a 2, a família que vamos constituir, a família que vai formar, e aí quando está já na meia-idade, aí você já começa a ter já algumas questões, algumas visões de provérbios, né, para que isso? O homem, se ele viver assim, vai ser bem sucedido, tem que fazer isso. Você começa a ter uma visão um pouco mais diferente. E aí, quando chegamos em Eclesiastes, já vimos um outro patamar de interpretação. Uma pessoa já mais vivida, uma pessoa que já está já no fim dos dias, que já viveu o que tinha que viver, e aí ele fala, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Olha o que diz aí. Então, o livro de Eclesiastes, nós podemos dividir ele em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 7, ele fala sobre a visão da vida. Então, no livro de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, do capítulo 1 ao capítulo 7, o Salomão, nós calculando que ele é o autor, né? Nós dando aí a autoria desse livro para Salomão. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, ele tem uma visão da vida. Uma visão da vida. E do capítulo 8 ao capítulo 12, a visão muda. Agora ele fala como deve se viver a vida. Então, ele tem uma visão da vida e como viver a vida. Então, é o que nós encontramos aqui do capítulo 1 até o capítulo de número 8. Vai ter algumas questões. Aí ele fala, tudo é vaidade, os prazeres são vaidade, no capítulo 2.
No capítulo 3, há um tempo para tudo. É um tempo para todas as coisas determinado debaixo do céu. Aí ele vai falar, há tempo para nascer, tempo para morrer. É uma pessoa que está realmente fazendo uma retrospectiva na sua vida aí, né? Então, ele vai falar no capítulo 3. Então, até o capítulo 7, ele vai ter uma visão da vida, do que é a vida. Aí ele fala no capítulo 4, a opressão, o trabalho, a tribulação. No capítulo 5, ele dá vários conselhos práticos de vida. E aí vai, até o capítulo 7, ele para com a sabedoria. Então, ele vai falar sobre sabedoria. Todo o capítulo 7, ele vai falar da sabedoria, do saber. Saber esse que ele já adquiriu por praticar, por ter esse ato de prática diante de Deus. Então ele vai falar sobre isso. Aí no capítulo, a partir do capítulo 8, então ele vai falar como deve viver a vida, como viver a vida. Olha no versículo 9. No capítulo 9, Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso. Que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que os homens não conhecem nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. E aí ele vai falando outras coisas. Então aí até o 12 ele vai falando sobre como viver a vida diante de Deus. Aí ele vai falar no capítulo 11, olha aí. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Viva a vida, lançando o seu pão, semeando, desejando bem, porque você vai colher, vai retornar para você. Olha o capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Então no capítulo 12, ele vai dar uma reflexão de si mesmo. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus e você venha dizer que não tenha nele contentamento. Não sabemos se Salomão, no final de seus dias, disse que talvez ele não tinha contentamento na sua vida. Mas que você possa saber que esses livros poéticos, eles não são simplesmente versos em vão, não. São livros que trazem uma revelação de Deus para a nossa vida. E nós temos que olhar de formas diferentes para esses livros e prosseguir a nossa vida diante de Deus em fidelidade, em amor, tomar a experiência, procurar adquirir sabedoria na prática da nossa vida cotidiana. Então você tem que procurar ter esta sabedoria diante de Deus. E você só vai ter na sua vida cotidiana, tá? Então, conhecer é uma coisa, mas sabedoria é outra coisa. Que você possa adquirir o conhecimento e buscar o saber. Adquirir o conhecimento e buscar o saber. Você ouvir a palavra, praticar a palavra, estudar a palavra e praticar a palavra. Você adquirir o conhecimento e ter a sabedoria. Que Deus abençoe, irmãos. Essa foi a nossa síntese desses 5 livros poéticos e nós vamos prosseguir na nossa próxima aula. Vamos entrar nos livros dos profetas maiores. Deus abençoe a todos e até lá a nossa próxima aula.